Experimento 1. Difusão molecular em gases. A difusão consiste no movimento passivo de moléculas de uma área de maior pressão parcial para uma área de menor pressão. A velocidade de difusão molar média em um sistema isotérmico e isobárico é dada pela primeira lei de Fick, através do produtório do coeficiente de difusão entre as duas espécies A e B e o gradiente de concentração. Fisicamente, o coeficiente de difusão ou coeficiente de difusividade representa a facilidade com que um soluto em particular se move em um determinado solvente. No caso de gases, o coeficiente de difusão pode ser encontrado experimentalmente como o uso de uma célula de Arnold. Essa célula consta de um tubo capilar preenchido com líquido A puro e um gás B, que flui no extremo aberto desse tubo. Diante da diferença de concentração entre os componentes, o líquido A tende a se vaporizar, difundindo-se para o gás B. A corrente gasosa B é recirculada cuidadosamente pelo topo da célula, arrastando as moléculas transferidas de A. Com esse processo de difusão, a distância entre a extremidade do capilar e o nível do líquido A irá variar com o tempo, criando um sistema pseudoestacionário. Como visto teoricamente, o objetivo deste primeiro experimento foi determinar o coeficiente de difusão molecular entre gases, utilizando-se a célula de Arnold em condição pseudoestacionária. Para isso, foi montado um aparato experimental constituído por uma célula de Arnold, um banho termostático, um mini soprador de ar, uma coluna de desumidificação de ar com sílica gel, um medidor de vazão do tipo bolhômetro, entre outros acessórios e materiais. A célula de Arnold foi parcialmente preenchida com metanol, deixando uma distância de 0,5 milímetro entre a extremidade aberta do tubo e a superfície do líquido. O gás usado nesse experimento foi o ar, o qual era fornecido por meio de um mini soprador. Este passava por uma coluna de sílica gel, a fim de minimizar seu grau de umidade, e era então encaminhado ao topo da célula de Arnold. A vazão do gás foi ajustada em 10 ml por minuto antes do início do experimento, através do uso de um medidor de vazão bolhômetro. Para observar o efeito da temperatura na difusão, o experimento foi realizado a 28 e a 40 graus Celsius. O controle da temperatura foi feito através do banho termostático com set point ajustável. Nessas condições de operação, foi iniciado o experimento de difusão molecular em gases. Para a determinação do coeficiente de difusão, foi medido o tempo necessário para que a distância entre a extremidade aberta do tubo capilar e a superfície do líquido aumentasse em 0,5 milímetro. Dessa forma, foi cronometrado o tempo até que fosse atingida a altura de 1 milímetro, 1,5 milímetro, 2 milímetros, até uma distância final de 5,5 milímetros. A partir dos dados de variação da distância ao longo do tempo, foram feitos para ambas as temperaturas de operação os gráficos da diferença de z² e z0² em função do tempo, onde z representa a altura do líquido no capilar em um determinado tempo t e z0 a distância inicial entre a superfície do líquido e a extremidade do capilar ao início do experimento, ou seja, 0,5 milímetros. De acordo com o comportamento pseudoestacionário para o processo de difusão na célula, assumiu-se uma tendência linear para esta relação. Para a temperatura de 28 graus Celsius, foi obtida a equação de reta mostrada na tela. Esta apresentou um valor de R² igual a 0,983, o que é relativamente satisfatório diante das condições experimentais e dos possíveis erros de manuseio e de leitura ao longo da operação. Para esta condição, o coeficiente angular foi de 7,551 nanômetros quadrados por segundo. Para a segunda parte experimental, a temperatura de 40 graus Celsius, obteve-se um valor ainda melhor de R², sendo este igual a 0,993. O coeficiente angular para esta segunda temperatura foi de 1,593 vezes 10⁻⁸ metros quadrados por segundo, indicando um aumento bastante expressivo da diminuição da quantidade do líquido no capilar e, consequentemente, da maior taxa de difusão do vapor em relação à temperatura de 28 graus Celsius. Para o melhor entendimento dessa situação, foi calculado o coeficiente de difusão experimental para os dois casos em estudo. Para isso, utilizou-se a equação mostrada na tela, a qual foi retirada da própria apostila da disciplina, e foi isolado então o termo DAB. O valor de z² menos z0² sobre t foi substituído pelos coeficientes angulares das respectivas temperaturas, e os demais termos da equação,
como a massa molecular, pressão de vapor e massa específica do metanol, foram retirados da literatura. A partir desses dados, foi obtido um coeficiente de difusão de 1,68 vezes 10 na menos 5 metros quadrados por segundo para a temperatura de 28 graus Celsius e de 3,54 vezes 10 na menos 5 metros quadrados por segundo para a temperatura de 40 graus Celsius. Diante desses valores, foi possível observar a influência da temperatura no processo de difusão. Assim como observado graficamente, o valor de DAB tendeu a aumentar com o aumento da temperatura, indicando uma maior mobilidade do metanol no ar. Este comportamento seguiu de acordo com as previsões teóricas. Conforme o apêndice J do livro Fundamentos de Transferência de Momento, Calor e Massa, do autor Welch, o valor do coeficiente de transferência para uma temperatura de 25 graus Celsius e a pressão atmosférica seria de 1,62 vezes 10 a menos 5 metros quadrados por segundo. Usando este valor como referência e aplicando-se o modelo simplificado de Hirschfelder, o qual é apropriado para relacionar o coeficiente de difusão de gases apolares a qualquer temperatura e a pressões menores que 25 atmosferas, pode-se determinar os valores dos DAB teóricos nas condições de operação. Os valores de ômega-D nas temperaturas 1 e 2 foram calculados com o auxílio dos apêndices do livro do autor Welch. Com base no apêndice K2, foram achados os valores de epsilon sobre K para o ar e para o metanol, os quais foram de 97 Kelvin e 507 Kelvin, respectivamente. Em seguida, o valor de epsilon AB sobre K foi calculado a partir da raiz quadrada do produtório entre os valores dos épsilons de ambos os componentes, gerando o resultado de 221,76 Kelvin. Por meio de interpolações feitas a partir dos dados do apêndice K1, foram determinados então os ômegas D para cada temperatura. Para o valor base de 25 graus Celsius, foi encontrado um ômega D de 1,257. Para 28 graus Celsius, o ômega D foi de 1,249 e para 40 graus Celsius, 1,229. Substituindo os valores no modelo simplificado de Hirschfelder, foi obtido um DAB teórico de 1,65 vezes 10 na menos 5 metros quadrados por segundo para a temperatura de 28 graus Celsius e de 1,82 vezes 10 na menos 5 metros quadrados por segundo para a temperatura de 40 graus Celsius. Analisando o erro atrelado a estes valores, pode-se notar uma grande diferença nele com o aumento da temperatura. A 28 graus Celsius, o erro entre os valores teórico e experimental foi de menos de 2%, enquanto que a 40 graus Celsius, este erro foi superior a 94%. Apesar dos coeficientes de difusão pertencerem à mesma ordem de grandeza, o grande erro referente à temperatura de 40 graus Celsius revela graves falhas experimentais. Uma justificativa para a obtenção deste valor pode ser a falta de confiabilidade nas medições, uma vez que as leituras eram feitas a olho nu e eram de difícil visualização devido à instrumentação usada. Além disso, outras perturbações no sistema podem ter influenciado o grande erro percentual, como, por exemplo, a variação da temperatura do banho termostático, que não se manteve constante ao longo de todo o experimento. De qualquer forma, o objetivo geral desta prática foi alcançado. A partir dela, foi possível compreender melhor o fenômeno de difusão molecular em gases e a influência da temperatura neste processo.